TOTUS apresenta Programa Mercado e Consumo. Olá, este é o programa Mercado e Consumo que traz toda semana as principais notícias e análises sobre varejo, e-commerce, franchising, shopping centers e food service. E também um bate-papo com líderes que inspiram líderes. Andréa Martins vai contar para vocês o que temos para hoje. Olá, bem-vindos ao programa Mercado e Consumo. O bolso do consumidor é o tema desta edição e tudo indica que ele está um pouco mais cheio. Quase 74% dos consumidores pretendem dar presentes neste Natal. Especialistas farão uma análise sobre os mais recentes indicadores da economia e as perspectivas para o final do ano. E a pergunta que se faz geralmente é a seguinte: há clientes para tantas farmácias? E quem estará no segundo bloco do programa é Elisângela Chioco, diretora-geral da Rede Onofre. Geralmente, ainda as empresas as farmácias no Brasil ainda não trabalham com todos os processos, todas as regras que uma empresa americana trabalha. Então, foi o primeiro grande desafio aqui no Brasil. E vamos aos indicadores. A massa real de salários voltou a crescer no país. A alta foi de quase 4% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o igual período do ano passado. Com mais dinheiro na carteira, tudo indica que as vendas para este Natal devem superar as do ano passado. A data deve movimentar pouco mais de 51 bilhões de reais neste ano. E o valor médio gasto com os presentes deve ultrapassar R$ 400. Foi o que constatou uma recente pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. E mais uma boa notícia: mais da metade dos consumidores deve pagar as compras à vista. E agora falando de e-commerce. O brasileiro está se acostumando cada vez mais a usar a internet. A Confederação dos Lojistas constatou que 83% dos consumidores pretendem fazer pesquisa de preços. E mais, 40% das compras para o Natal serão feitas pela internet, 37% em shoppings e 37% em lojas de departamento. E nos corredores dos shoppings, o fluxo de pessoas voltou a subir e para atender a demanda maior de clientes, os lojistas devem contratar cerca de 73 mil trabalhadores temporários neste final de ano. Esse número é 10% maior do que no ano passado, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. E falando um pouco mais de economia, como está a confiança do brasileiro? A taxa de juros básica da economia, hoje de 7,5%, é quase a metade de um ano atrás. Juro menor e inflação abaixo de 3% levam os consumidores a ter mais confiança na economia. O índice de confiança do consumidor paulistano subiu pouco mais de 3% em outubro em relação a setembro, de acordo com a FEComércio. Consumidor mais confiante, empresário mais confiante. A rede Walmart decidiu investir 500 milhões de dólares em 4 anos para mudar a cara de 120 lojas espalhadas pelo país. As redes Mercadorama, Nacional e Bom Preço vão passar a operar com a bandeira Walmart Supermercados. A empresa quer focar no modelo de loja de vizinhança, que já possui nos Estados Unidos e que está crescendo no Brasil. Para falar sobre os mais novos indicadores da economia, comportamento do consumidor e Natal, temos 2 convidados: Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da GS Malls, e Eduardo Yamashita, sócio-diretor da GS Inteligência. Eduardo, os números estão super legais, inclusive a PMC, Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE, saiu com números muito bacanas. Dá para dizer que o pior ficou para trás? Dá para ficar tranquilo? O que você acha? Acho que sim, Marinho. Quando a gente olha a PMC, os últimos 24 meses apresentavam um resultado negativo da PMC. A partir de abril desse ano que a gente começou a olhar números positivos desse indicador. E essa melhoria está acontecendo em todos os setores de varejo. Então, de fato, eu acho que o pior já ficou para trás, mas a gente ainda cresce num ritmo menor do que nós gostaríamos. Mas não dá para dizer que o consumidor é aquele mesmo lá de trás, do ano 2010, 2012, né? Acho que não, ele está muito mais racional, consciente dos seus deveres e direitos, obviamente, e, obviamente, procurando o melhor custo-benefício pelo seu dinheiro. Ele está procurando, de fato, as melhores ofertas e a melhor
proposta de valor para suas compras. Acho que esse novo ciclo vai ser diferente mesmo. Sem dúvida vai. Quando a gente olha para os setores da PMC, né, então os diferentes setores de varejo, o crescimento desses setores, os que estão apresentando maior crescimento nesse ano de 2017 foram exatamente aqueles que apresentaram o pior crescimento nos últimos 2 anos. Verdade. A gente está falando de material de construção, eletroeletrônicos, móveis, vestuário e calçados. Isso mostra muito que tem uma demanda reprimida no varejo brasileiro, no consumo brasileiro muito grande, né? Então os consumidores ainda têm desejo de reformar suas casas, de trocar suas roupas, de trocar de carro, mas ficaram segurando essas compras nos últimos 2 anos. Então agora que o cenário está um pouquinho melhor, um pouquinho mais positivo, e a confiança desse consumidor começou a melhorar um pouco, aí sim a gente começa a perceber um crescimento mais pujante nesses setores. Acho que 2 anos você está sendo otimista, porque o varejo de vestuário, por exemplo, começou a mergulhar lá em 2013, antes ainda da grande crise de 14. Né? É verdade, tem toda a razão. E no shopping center, Marinho, como é que o varejo está se comportando? O shopping, em geral, Edu, ele sempre teve um desempenho um pouco melhor do que o varejo como um todo. Mas nos anos piores da crise, ele mergulhou mais fundo, né? E acabou tendo desempenho em alguns momentos pior do que o desempenho do varejo como um todo. Nesse momento, o acumulado nominal das vendas nos shopping centers, medidos pela Abrace, está em 5,8%. Se a gente considera aí uma inflação de, sei lá, 2,8%, 2,7%, dá um crescimento bacana aí de 3%. E o que é mais interessante, nesse mesmo momento, no ano passado, a gente tinha, puxando para cima, a região sul. Nesse momento, que prova que você está certo, ou seja, nós estamos tendo uma recuperação onde estava mais deprimido, né? A região que puxa as vendas de shopping center para cima, nesse momento, é o Nordeste. Perfeito. Onde a gente tinha o desemprego até nos últimos 2 anos muito superior do que nas outras regiões, como o Sul e Sudeste. Mostrando que de fato essa demanda reprimida, essa recuperação começa a acontecer exatamente nas regiões que foram mais prejudicadas nos últimos 2 anos. E acho que aí tem uma coisa bacana para a gente entender, que é o seguinte, não dá para dizer que esse crescimento ou essa recuperação, esse novo ciclo do varejo, está se dando por igual em toda parte e em todos os segmentos, né? Por exemplo, no caso do shopping center, nós temos esse 5,8% de crescimento nominal, está sendo puxado pelas mega lojas e pelas âncoras, né? As satélites em si cresceram só 3%. As mega lojas cresceram quase 12%, 11,5%, enquanto que as âncoras passaram de 7% de crescimento. Você acha que isso tem muito a ver com o grande formato sendo mais atraente para o consumidor do que as lojas satélite? Eu acho que isso está muito correlacionado com a proposta de valor que essas grandes superfícies conseguem oferecer. De um lado, pelo sortimento, pelos produtos, pelas ofertas e até mesmo pela oferta de crédito que essas grandes lojas, que esses grandes varejistas conseguem oferecer para o consumidor. Então, se nós olharmos de novo, né, o último ano, os últimos 6 meses, o crédito continua caro ao consumidor. Melhorou muito do que a gente via em 2016, mas ainda é caro. Então, quando o consumidor tem oferta de crédito, como esses grandes varejistas conseguem oferecer, essa proposta de valor, essa oferta é mais atrativa para o consumidor. E uma coisa interessante é que dentro do universo das satélites, quem está realmente tendo um ótimo desempenho é a alimentação. Enquanto o satélite está crescendo 3%, a alimentação está crescendo 7,8%, quase 8% no acumulado de janeiro a setembro desse ano, repito ainda, dados medidos pela Abrace, né? Então a alimentação está... olha que coisa interessante, o outro segmento está indo muito bem, conveniência e serviços. O crescimento de conveniência e serviços está em 16% no acumulado de janeiro a setembro desse ano. Apesar da crise, né, Marinho, essas grandes tendências de conveniência, alimentação fora do lar, elas continuam no mercado, elas são perpétuas. Claro que elas sofrem também com o desempenho do setor, com os indicadores econômicos mais desafiadores, mas elas continuam no mercado. Então, quando a gente fala de conveniência, alimentação fora do lar, essas são tendências que vieram para ficar e vão continuar independentemente do cenário econômico. Só para terminar, uma explicação interessante para esse desempenho melhor do shopping na comparação com o varejo tem a ver também com uma qualificação de público do shopping center. Em setembro, o aumento de fluxo de visitantes no shopping center foi de 1,6%, mas o aumento de fluxo de veículos foi de 12,5%, ou seja, um fluxo maior de pessoas com veículo que tende a ser um consumidor com melhor poder aquisitivo, o que traz melhores consumidores para as lojas e também um pouco mais de receita para os shopping centers, porque hoje estacionamento responde por cerca de 18% das receitas dos shopping centers no Brasil. Excelente.
Então acho que de fato a gente pode dizer que o pior ficou para trás quando a gente olha o número da PMC, né? 24 meses de queda e a partir de abril desse ano começamos a observar uma retomada, né? Esse indicador começou a ficar positivo, ainda no patamar menor do que nós gostaríamos, mas acho que a gente pode dizer sim que o pior já ficou para trás. Mas tem um dado importante, não dá para dizer que dá para descansar, fica tranquilo, que as vendas vão cair do céu. A gente está vendo aqui que os grandes formatos que têm melhor preço, escala, crédito estão predominando, então o pequeno e médio lojista tem que ficar atento, porque nós temos aí um crescimento que não é igual em toda a região, não é igual em todo o segmento, e também não é igual em todo o porte de loja. Concordo. Bom, gente, é isso aí. A gente terminou esse bate-papo por hoje. Vamos então, na semana que vem, continuar falando sobre o varejo por aqui. Valeu, até a próxima. Confira os eventos do setor de varejo e consumo que virão por aí. No dia 5 de dezembro, especialistas se reúnem em São Paulo para revelar práticas e tendências expostas durante o Web Summit, o maior evento de tecnologia do mundo que aconteceu em Lisboa. A democratização das informações será realizada pelo Grupo GS. E o mais relevante evento de varejo brasileiro fora do país acontece no dia 17 de janeiro de 2018, em Nova York, após o NRF Retail's Big Show. O técnico da Seleção Brasileira de Futebol é um dos convidados do Retail Executive Summit. Tite vai falar sobre o Brasil que dá a volta por cima e reaprende a ganhar. O evento é realizado pela GSMD. Quem faz a análise desta semana é o consultor de varejo Marcos Irai, sócio-diretor da GS e BGH. Olhando para as ruas das cidades brasileiras, um tipo de comércio se faz cada vez mais presente, as farmácias. E a pergunta que se faz geralmente é a seguinte: há clientes para tantas farmácias? Por mais incrível que possa parecer, a resposta é sim. Desde 2011, os grandes grupos de farmácias do país apresentam um crescimento constante na casa de 2 dígitos. No ano passado, o setor movimentou quase 36 bilhões de reais, 12% mais do que no ano anterior. Para este ano, a expectativa é que esse número no mínimo se mantenha. A Raia Drogasil, com mais de 1.500 filiais no país, prevê crescimento de 16% neste ano e deverá terminar 2017 com a abertura de mais 200 lojas. Já o Nofre vai expandir em 17% o número de lojas neste ano. As redes Drogaria Pacheco e Drogaria São Paulo, que desde 2011 formam o grupo DPSP, cresceu 15% por ano e desde então abriu mais de 500 lojas. As duas bandeiras, que tinham 648 lojas em 2011, possuem hoje mais de 1.000 pontos de venda espalhados pelo Brasil. Na rede de drogaria Pague Menos, a ordem é arregaçar as mangas e não falar em crise. Com o ritmo de abertura de uma loja a cada 3 dias, a empresa deve terminar este ano com 1.000 pontos de venda em cerca de 320 municípios do país. E tudo isso por quê? Com o envelhecimento da população, a expectativa de vida dos brasileiros aumenta e as pessoas buscam mais qualidade de vida e bem-estar. Outro motivo tem justamente a ver com a crise, que provocou muita dor de cabeça nos consumidores. E para onde eles recorreram? Às farmácias. E não perca no próximo bloco a entrevista com Elisângela Chioco, diretora-geral da Rede Onofre.